Duas ótimas notícias para você, tricolor, nesse vídeo, porque o Fluminense pode deixar a zona de rebaixamento já nessa 21ª rodada. A gente vai enfrentar o Bahia no Maracanã lotado e com uma vitória do tricolor, mais uma combinaçãozinha de resultados, o Fluminense pode deixar essa situação tão incômoda. Além disso, teremos Maracanã lotado também para a partida de volta contra o Juventude. A gente perdeu ontem o primeiro jogo lá em Caxias do Sul por 3-2, mas no jogo da volta teremos a nossa torcida muito próxima no Maracanã lotado para empurrar o Fluminense rumo à classificação. Também temos algumas declarações do Mano Menezes, treinador do Fluminense, pós esse confronto lá em Caxias do Sul, e algumas atualizações sobre a situação do Nonato, jogador que deixou a partida no intervalo lesionado. A gente tem algumas informações sobre a situação dele. Então, desde já, você, tricolor, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada que a Central Fluminense traz, e depois da vinheta a gente começa com as informações. O treinador Mano Menezes optou por poupar os principais jogadores do Fluminense na derrota de ontem contra o Juventude lá em Caxias do Sul, né? Todo mundo sabe que o objetivo primordial do Fluminense nesse momento é sair da incômoda zona da degola, mas, claro, tá vivo na Copa do Brasil, pode ser campeão, então esse torneio também é importante. Apesar disso, o Mano Menezes opta por poupar, por preservar algumas peças. O Thiago Silva acaba ficando no banco, não entra no jogo. O Ganso e o John Arias começam a partida no banco, entram no segundo tempo no momento que o Fluminense tá perdendo ali o jogo, mas a gente acaba sendo derrotado por 3-2, né? No segundo tempo o Fluminense tem um apagão, acaba não jogando, toma a virada para 3-1 e no finalzinho o Thiago Santos diminui o resultado, deixando a gente muito vivo, é verdade, para o jogo da volta. Nessa partida de volta, gente, teremos Maracanã lotado, tá? A torcida tricolor vai empurrar o time rumo à classificação. O Marcelo Neves, do GE, traz para a gente a parcial de ingressos já comercializados para esse jogo. Tá? De acordo com ele, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que é só na semana que vem, né? Então até lá a torcida tricolor com certeza vai lotar o Maracanã para a gente conseguir sair com essa classificação. O jogo contra o Bahia no domingo também já tem mais de 44 mil ingressos comercializados. Foi só o Fluminense voltar a corresponder em campo que a torcida, claro, chega junto para tirar a gente dessa situação tão incômoda. Mas sobre a partida de ontem, o treinador Mano Menezes, após o jogo, na sua tradicional entrevista coletiva, fez uma análise do resultado, onde ele disse que dos prejuízos possíveis para o Fluminense, num jogo em que se poupa jogadores, o que rolou ontem foi o menor deles. Se liga aqui na declaração do nosso treinador. Bom, eu acho que dos prejuízos que a gente poderia levar daqui, a gente levou o menor ainda, pela circunstância que esteve o jogo, né? Você toma um terceiro gol, fica um jogo aberto, fica um jogo perigoso, né? Você tem que descontar essa diferença. Acho que a equipe, naquele momento, teve um pouco mais de tranquilidade, naturalmente, por entrada de jogadores como o Ganso, por entrada de jogadores como Arias, né? Que naturalmente vão dando uma condição de jogo mais tranquila, mais qualificada para a equipe. Então, a gente correu o risco, mas aí já um pouco mais bem distribuído em campo, mais lúcida, para tentar fazer. Trabalhou o volume dos dois lados, chegou na área e foi indo até ser premiada com um 3-2 no final, né? Que dos prejuízos que tínhamos naquele momento ainda consegue ser o menor, mesmo não tendo gol qualificado. Você sair com uma derrota e que essa seja a derrota de diferença mínima, sempre há que tem capacidade para fazer o resultado na tua casa. Mano Menezes lembra muito bem, né, que agora na Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado, né, o gol fora. Então, na época do gol fora, o Fluminense vencendo por 1-0 aqui no Maracanã se classificaria contra o Juventude. Agora 1-0 leva para pênaltis, mas a gente com 2-0 se classifica e, repito, cara, o Fluminense tem totais condições de vencer o Juventude por 2-0 aqui no Maracanã. Aliás, o jogo de ontem acho que ficou bem claro, né? Principalmente o primeiro tempo. Mesmo o time reserva do Fluminense tem condição de bater de frente com esse time do Juventude. O negócio é que no segundo tempo parece que o time do Fluminense desligou, desconcentrou. Aliás, os 3 gols do Juventude, né, foram em falhas do Fluminense. O primeiro gol eu não entendi o que o Fábio quis fazer ali. A bola estava na mão dele, ele jogou em cima do Thiago Santos, a bola sobrou sozinha para o Lucas Barbosa empatar. Depois, no segundo gol, cruzamento na área, o Rodrigo Sanz sobe sozinho, ninguém marca ele. Também achei que o Fábio deu uma colaborada, a bola foi em cima dele, dava para ele defender, mas deixaram o cara subir sozinho na pequena área quase, né?
E o último gol, uma liberdade absurda que deram pro atacante do Juventude, Diego Gonçalves, para bater de longe. Também achei o Fábio mal posicionado ali no lance. E a gente acabou tomando 3 gols nessa partida e tomando a virada. Inclusive o Mano Menezes falou sobre isso, né? Ele falou que o Fluminense tomou gols que não podem ser tomados. Vale lembrar, né? Com o Thiago Silva em campo foram 3 jogos com nenhum gol sofrido. Agora, no primeiro jogo sem Thiago Silva, a gente toma 3 gols no mesmo jogo. Eu acho que a equipe tomou gols por alguns méritos do adversário, mas com bastante demérito nosso. Acho que o primeiro gol já é uma bola estranha, porque é uma bola que entra baixa na tua área. Fábio foi socar, a bola bateu na nossa defesa, sobrou para o Juventude. Não é um gol normalmente que se toma, né? No nosso nível não é um gol normalmente que se toma. Segunda bola, o jogador está livre dentro da nossa área, muito livre, quando a jogada se desenha fora, não marcamos. Deu tempo até de se ajeitar para cabecear, de tão livre que estava. E o terceiro gol a gente afastou muito, né? Quando o jogador do Juventude dominou a bola, eu acho que ele nem queria concluir, né? Nem se conclui a bola muito dali. Como nós afastamos muito, ele criou coragem e bateu muito. Então, eu sempre acho, eu não tiro os méritos dos outros, porque senão vai parecer que você quer diminuir o que os outros construíram, não é isso. Mas voltamos a tomar gol que não podemos tomar. Não acho que é questão psicológica, não acho que é questão mental. Foi organização de time, tomada de decisão. Tá aí então a declaração do Mano Menezes, né? Eu assino embaixo do que ele falou. A gente tomou esses gols que não poderiam tomar e muito por culpa nossa. Claro que o Juventude tem mérito de concretizar essas oportunidades e ter criado as oportunidades, mas o Fluminense deu esse mole. O Fluminense entregou de bandeja aí as oportunidades para o Juventude fazer esses 3 gols, conseguir a virada que a gente no finalzinho deu aquela diminuída. E no intervalo da partida o Nonato foi substituído, né? No finalzinho do primeiro tempo ele caiu ali machucado, saiu de maca. Aí o Fluminense ia substituí-lo, né? O Mano Menezes ia botar o Felipe Andrade no seu lugar, o Nonato sinalizou de que daria para continuar. Ele foi até o intervalo e no intervalo foi substituído pelo moleque de Xerém. A gente tem algumas informações sobre o que aconteceu com o Nonato, né? Claro, a situação dele acaba preocupando a torcida do Fluminense. Eu já vou falar sobre isso para vocês, só antes eu vou lembrar você, tricolor, que tá ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque por lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse link você fica sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai apertar o botãozinho que lá tem, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir no canto superior direito e vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Beleza? Vamos falar um pouquinho da situação do Nonato. A gente tem 2 fontes aqui de informação trazendo atualizações sobre o jogador, tá? Primeiro delas foi o Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902, nosso parceiro aqui do canal, que estava cobrindo o jogo de ontem lá no Alfredo Jaconi e postou na sua rede social Twitter a apuração dele na saída do time no Alfredo Jaconi, tá? De acordo com o Gabriel Amaral, o problema do Nonato foi no tornozelo esquerdo, tá? E aí isso acaba inspirando cuidados, criando uma preocupação um pouco maior, porque ele já teve problemas nesse setor do corpo, vamos botar assim, quando ele jogava no Internacional. E aí ele não voltou para o segundo tempo justamente por conta dessas dores, né? Ainda não foi feito o exame, né? O Fluminense voltou ontem à noite para o Rio, e aí a ideia é que faça o exame, se possível, ainda hoje, sexta-feira, para ver se existe alguma lesão e a gravidade dessa lesão, caso ela ocorra. E na manhã de hoje, o GE trouxe uma informação para nós sobre o assunto, tá? Eles dizem para nós que o Nonato sofreu uma torção no tornozelo e deve sim desfalcar o time do Fluminense contra o Bahia, né? Uma pena, um jogador que, assim, eu sou muito sincero com vocês, eu fui muito contra o retorno dele ao Fluminense, eu achava que estava longe de resolver nossos problemas, é um jogador que mesmo na época que ele passou aqui em 2022, eu já não era grande fã, mas tem jogado bem esses jogos desde que ele reestreou, tem sido uma alternativa importante. Claro que eu acho que a fase muito ruim do Martinelli também acaba ajudando, entre aspas, o Nonato, né? Porque eu tô realmente assim muito saturado com o Martinelli, não aguento mais ver em campo, então qualquer coisa também já é motivo para elogiar, né? Então o Nonato, mas de certa forma o Nonato tá assim bem, ele inclusive dá assistência pro gol do Lima no comecinho da partida, vai acabar desfalcando contra o Bahia, a gente torce para que não seja nada muito grave, né, que não tire ele de campo
por mais jogos, e nessa partida, vale lembrar, né, a expectativa do Fluminense é de que o André retorne. O André, a versão oficial do Fluminense é de que o André não viajou para Caxias do Sul para fazer um trabalho de fortalecimento na perna direita. No jogo contra o Bahia, a princípio, ele vai estar disponível para jogar pelo Fluminense, e aí já volta a formar a dupla de volantes André e Martinelli nesse meio campo tricolor. Vale lembrar, ontem foi Martinelli e Nonato formando essa dupla de meio campo. E tem mais uma ótima notícia, porque o Fluminense pode deixar a zona de rebaixamento após o jogo contra o Bahia. Eu vou te contar tudo isso aqui, só antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o José Roberto de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, para o Edson de São Fidélis, para o Damata de Petrópolis, para o Osvaldo de Irecê, na Bahia, para o Argeu de Cachoeiro de Macacu, para o Mário Sérgio de Florianópolis, para o Jorge também de Florianópolis e para o Geraldo de Carapi, lá no Alagoas. Um abraço para a galera ligada na Central Fluminense, um convite reforçadíssimo para você, tricolor. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa combinação de resultados que pode finalmente tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, né? Impressionante o efeito Thiago Silva. Vou ser muito sincero com vocês, estava muito pessimista, tá? Antes do Thiago Silva estreado, o Fluminense conseguia sair dessa situação, o time jogando muito mal, tomando muitos gols, mas pós-estreia do Thiago Silva, né? 3 vitórias ali por 1-0 sem tomar gol, que já é fantástico. O Fluminense tinha tomado gol em todos os jogos do campeonato até o Thiago Silva estrear. Aí o Thiago Silva estreou, jogou 3 jogos, e o Fluminense não tomou nenhum gol nos 3 jogos. Inclusive, ontem o Thiago Silva não jogou e o Fluminense tomou 3 gols. Enfim, muda da água para o vinho a situação do Fluminense. Essas 3 vitórias consecutivas deram uma respirada para o tricolor lá ali no Campeonato Brasileiro, e a gente já tem chances matemáticas de sair da zona de rebaixamento nessa 21ª rodada. Para isso acontecer, vamos lá, o que precisa rolar na rodada? Obviamente o Fluminense tem que vencer o seu jogo contra o Bahia, isso é inegociável. Se o Fluminense quiser sair da zona, ele tem que ganhar do Bahia no Maracanã, com o Maracanã lotado, pelo amor de Deus, né? A gente vai ganhar do Bahia sim, tá? Fora isso, tem 3 jogos que a gente tem que ficar atento no resultado. É Atlético Paranaense e Grêmio, Corinthians e Juventude e Vitória e Cuiabá. Vitória e Cuiabá é um jogo de 6 pontos ali pela parte de baixo da tabela. Resultados inegociáveis pra gente, tá? Vitória e Cuiabá tem que terminar empatado. Se esse jogo terminar empatado, o Fluminense continua com chance de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Claro, tô considerando aqui que o Fluminense ganhou do Bahia, tá? O Fluminense ganha do Bahia, precisa que Vitória e Cuiabá terminem em empate. Corinthians e Juventude, o Corinthians não pode vencer, tem que dar empate ou Juventude. E Atlético e Grêmio, o Grêmio não pode vencer, tem que ser empate ou vitória do Atlético Paranaense. Com essa combinação de resultados, o Fluminense deixa a zona de rebaixamento, claro, vencendo o Bahia. O Fluminense iria a 20 pontos, passaria Corinthians, Grêmio e Vitória e Cuiabá, né? Passaria todos esses times. Vitória iria a 19, o Cuiabá iria a 18, Corinthians e Grêmio, no máximo ali, o Corinthians poderia bater os mesmos 20 pontos que o Fluminense, mas o Fluminense teria uma vitória a mais no campeonato, né? O Corinthians tem as mesmas 4 vitórias que o Fluminense, e o Fluminense então bateria 5 vitórias e passaria o Corinthians, respiraria um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro. Então, é isso, né, gente? O Fluminense tem que, primeiro de tudo, foca na parte dele, vence o Bahia. Vencendo o Bahia, gente, o resto dos resultados a gente, aos poucos ali, vai conseguindo, mesmo que não consiga sair exatamente na 21ª, o Fluminense voltando a vencer é questão de tempo para a gente sair dessa situação tão incômoda e tão delicada. Eu quero saber agora de você, tricolor, que está nos assistindo. Você está confiante que o Fluminense sai da zona do rebaixamento na próxima rodada? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.